Gabriel e Gustavo cresceram em uma pequena cidade do interior de Goiás, cercados pelo som do sertanejo raiz. O pai, seu Antônio, era um homem simples, de poucas palavras, mas sempre fazia questão de ter um rádio ligado enquanto cuidava do gado. Desde muito pequenos, os gêmeos aprendiam as músicas apenas ouvindo, sem nunca ter visto uma partitura ou aprendido formalmente a tocar um instrumento. Para eles, música era sentimento, algo que nascia do peito e ia direto para o coração de quem escutava. A mãe, Dona Lourdes, tinha outros planos para os filhos. Mulher de fibra, batalhadora, sempre dizia que a música não era caminho para ninguém. Ela conhecia histórias de gente talentosa que nunca conseguiu um espaço e temia que os filhos tivessem o mesmo destino. Para ela, o certo era estudar, trabalhar na fazenda e garantir um futuro seguro. Mas para Gabriel e Gustavo, a música já era parte da alma deles, e toda vez que se juntavam para cantar, algo mágico acontecia. Desde os 6 anos de idade, a dupla improvisava pequenas apresentações para a família e os vizinhos. Bastava um aniversário, uma festa junina ou qualquer outra reunião para que eles pegassem o velho violão e começassem a cantar. As pessoas se emocionavam com a sintonia deles. Esses meninos ainda vão longe, diziam. Mas toda vez que ouviam isso, Dona Lourdes cortava o assunto, mudava de conversa e fazia questão de reforçar que aquilo era apenas um passatempo. Os anos foram passando e a paixão pela música só crescia. Gabriel e Gustavo aproveitavam qualquer oportunidade para treinar, escondidos no celeiro ou nos fundos da casa, sempre com medo de serem pegos pela mãe. Seu Antônio, mesmo sem demonstrar muito, sabia que os filhos tinham um dom e de vez em quando deixava escapar um elogio. "Vocês têm um timbre bonito", dizia, como quem falava algo banal, mas que para os meninos significava o mundo. Quando completaram 15 anos, o tio Zeca, irmão mais velho de Dona Lourdes, apareceu em casa com um presente inesperado, um violão novinho. "Quero ver vocês brilhando um dia", disse ele, entregando o instrumento. Os olhos dos meninos brilharam, mas antes que pudessem agradecer, Dona Lourdes tomou o violão das mãos deles e colocou-o em cima do armário. "Aqui não tem essa história de artista", resmungou. Naquela noite, Gabriel e Gustavo quase não dormiram. Sabiam que, enquanto morassem ali, teriam que lutar contra a própria família para perseguir seu sonho. Foi então que veio a primeira grande oportunidade. Um amigo da escola comentou sobre um concurso de música sertaneja que aconteceria em Goiânia, com um prêmio especial. O vencedor teria a chance de cantar ao lado de Chitãozinho e Chororó. Para os gêmeos, aquilo parecia coisa de outro mundo. Mas como convencer a mãe a deixá-los ir? O amigo, percebendo a hesitação deles, tomou a decisão sozinho e os inscreveu. Quando receberam a confirmação por telefone, Gabriel e Gustavo se entreolharam, sem saber o que fazer. Contaram para seu Antônio, que ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Isso é coisa séria?", perguntou. Os meninos assentiram. "Então, se vão fazer, façam direito." Mas o maior desafio ainda estava por vir: contar para Dona Lourdes. Naquela noite, os dois esperaram a mãe terminar o jantar e se sentaram à mesa com ela. Gabriel respirou fundo e começou a falar, explicando sobre o concurso, a premiação e a importância que aquilo tinha para eles. Dona Lourdes ouviu tudo sem interromper, mas sua expressão era fechada. Quando ele terminou, ela suspirou e bateu o prato na mesa. "Isso é uma bobagem. Vocês vão viajar para longe, gastar dinheiro que a gente não tem para quê? Para passar vergonha?" Os irmãos tentaram argumentar, falaram sobre a chance única, mas ela se manteve irredutível. "Se saírem daqui para isso, não voltem esperando apoio meu." A frase foi um golpe duro. Gabriel e Gustavo sabiam que, sem o consentimento dela, seria quase impossível realizar a viagem. Foi quando seu Antônio tomou a palavra. "Lourdes,
Você sempre quis o melhor para eles. E se o melhor deles for a música, vamos impedir? Dona Lourdes olhou para o marido, depois para os filhos. Seu coração de mãe estava dividido entre o medo e o amor. Depois de longos minutos de silêncio, disse apenas: façam o que quiserem, mas se não der certo, acabou essa história. Os meninos tomaram aquilo como um sinal. Com a ajuda de alguns amigos, conseguiram juntar o dinheiro para a viagem. Pegaram um ônibus para Goiânia, segurando nas mãos o velho violão que o tio Zeca tinha dado e um punhado de esperança. Ao chegarem ao local do concurso, se assustaram com a quantidade de concorrentes. Cantores de todo o Brasil estavam ali, alguns já conhecidos, outros com empresários ao lado. Gabriel e Gustavo se sentiram pequenos no meio daquela multidão. Pensaram em desistir, mas foram impedidos por um senhor de chapéu surrado que, ao vê-los hesitantes, se aproximou. O talento de vocês é o coração, e coração não precisa de fama para cantar bonito. Aquelas palavras foram como um empurrão. Quando subiram no palco e começaram a cantar Evidências, o silêncio tomou conta do teatro. A harmonia das vozes, a emoção na interpretação, tudo parecia mágico. O público assistia encantado e, ao final, uma explosão de aplausos tomou conta do lugar. Nos bastidores, Gabriel e Gustavo tremiam de nervoso enquanto aguardavam o resultado. Quando o apresentador anunciou seus nomes como vencedores, eles se olharam, sem acreditar. Tinham conseguido. Tinham provado para si mesmos e para o mundo que eram bons o suficiente. Mas ainda havia um obstáculo: contar para Dona Lourdes. Eles sabiam que, apesar da conquista, ela poderia continuar resistente. Quando chegaram em casa, foram recebidos pelo olhar duro da mãe. "E então?" perguntou ela de braços cruzados. Gabriel pegou o troféu e colocou na mesa, sem dizer nada. Gustavo abriu a boca para falar, mas foi interrompido por um soluço. Dona Lourdes segurava o troféu com as mãos trêmulas e, pela primeira vez, deixou uma lágrima cair. "Eu só não queria ver vocês se machucarem", disse, com a voz embargada. Antes que ela pudesse continuar, o telefone tocou. Do outro lado da linha, uma voz familiar. Era a produção de Chitãozinho and Chororó. Os irmãos foram convidados para abrir um dos shows da dupla. O coração de Dona Lourdes acelerou. Ela olhou para os filhos, depois para o telefone, e por um momento pareceu que ia dizer algo contra. Mas então respirou fundo e, com um olhar que misturava orgulho e rendição, disse apenas: "Vão, mas levem um casaquinho que pode esfriar à noite." Gabriel e Gustavo se entreolharam e sorriram. O sonho, finalmente, estava se tornando realidade. Naquela noite, Gabriel e Gustavo mal conseguiram dormir. O convite para abrir o show de Chitãozinho em Chororó parecia um sonho distante demais para ser real. No dia seguinte, a cidade inteira já estava comentando a novidade. O dono da mercearia, o padeiro, os vizinhos, todos parabenizavam os meninos, como se já fossem grandes estrelas. Dona Lourdes, no entanto, continuava cautelosa. Embora tivesse permitido que os filhos seguissem naquele caminho, ainda temia que tudo desmoronasse de uma hora para outra. Seu olhar era de preocupação, e de vez em quando os gêmeos a pegavam parada, observando-os de longe, como se tentasse entender o que estava acontecendo. Os preparativos para a apresentação começaram. A produção enviou as passagens e os irmãos embarcaram para São Paulo, onde aconteceria o show. Nunca tinham saído de Goiás antes, e a cidade grande os deixou deslumbrados. Prédios gigantes, luzes por toda parte e um movimento incessante de carros e pessoas. Sentiram-se perdidos, mas sabiam que estavam ali por um motivo maior. No hotel, foram recebidos por um dos organizadores do evento, que explicou como tudo aconteceria. Eles teriam um tempo limitado no palco, apenas 2 músicas, mas isso já era suficiente para mostrarem quem eram.
O frio na barriga aumentou quando souberam que teriam um ensaio geral com os próprios Chitãozinho em Chororó na tarde seguinte. Naquela noite, Gabriel e Gustavo mal conseguiram pregar os olhos. Ficaram ensaiando baixinho no quarto, com medo de incomodar os outros hóspedes, mas não conseguiam parar de cantar. O medo da responsabilidade era grande, mas a vontade de brilhar era ainda maior. No dia seguinte, chegaram ao local do show para a passagem de som. O palco era gigantesco, maior do que tudo que já tinham visto na vida. Luzes potentes, caixas de som enormes e uma equipe inteira trabalhando sem parar. Gabriel sentiu o estômago revirar. "E se a gente errar?" perguntou a Gustavo. O irmão não respondeu. Ele estava tão nervoso quanto. E então, finalmente chegou o momento. Chitãozinho em Chororó entraram no palco. Os irmãos quase não acreditaram quando os viram de perto. Os ídolos de infância estavam ali, a poucos metros, esperando para ouvi-los cantar. "Vocês que são os gêmeos de Goiás?" perguntou Chitãozinho sorrindo. "Sim, senhor", respondeu Gabriel, tentando conter a tremedeira. "Pois bem, mostrem pra gente o que sabem fazer", disse Chororó, cruzando os braços e observando com atenção. Os irmãos engoliram seco e começaram a cantar. A primeira música escolhida foi No Rancho Fundo. Nos primeiros versos, ainda estavam nervosos, mas conforme a melodia tomava conta do ambiente, algo mudou. A voz deles ganhou confiança, e a harmonia natural entre os dois encheu o teatro vazio. Quando terminaram, houve um silêncio. Gabriel e Gustavo se entreolharam, tentando decifrar a expressão dos ídolos. Então, Chitãozinho sorriu e bateu palmas. "Rapaz, vocês têm um dom!" exclamou ele. Chororó assentiu, ainda observando os meninos. "E essa afinação? Isso não se ensina, isso é talento puro. Vocês estão prontos." O alívio foi tão grande que Gabriel quase caiu sentado no palco. Tinham passado no primeiro teste. Quando voltaram ao hotel, ligaram para casa para contar a novidade. Dona Lourdes atendeu e, ao ouvir os filhos tão felizes, não conseguiu esconder a emoção. "Então, deu tudo certo?" perguntou ela, tentando manter a voz firme. "Deu, mãe. Chitãozinho e Chororó gostaram da gente." Do outro lado da linha, houve um silêncio. Depois, um suspiro longo. "Então continuem. Só não esqueçam quem vocês são." Foi a primeira vez que ela deu um sinal de apoio verdadeiro. No dia do show, a ansiedade estava no limite. O camarim estava cheio de gente, produtores, músicos, jornalistas. Tudo era novo para Gabriel e Gustavo. Quando finalmente chegou a hora de subir ao palco, ouviram a multidão gritando. Nunca tinham visto tanta gente junta. O apresentador anunciou seus nomes e os holofotes se voltaram para eles. Gustavo sentiu as pernas fraquejarem, mas Gabriel segurou firme no braço do irmão. "Vamos mostrar que a gente merece estar aqui." E então começaram a cantar. A plateia, que no começo assistia com curiosidade, logo se entregou à emoção. Os irmãos cantavam com a alma, e isso era visível. Quando terminaram a última nota, o estádio explodiu em aplausos. Nos bastidores, Chitãozinho e Chororó estavam sorrindo. "Esses meninos ainda vão dar trabalho", comentou Chitãozinho. E ele estava certo. Aquela noite mudaria para sempre a vida de Gabriel e Gustavo. Quando os irmãos desceram do palco, ainda tremiam de emoção. O barulho da multidão ecoava em seus ouvidos, como se tudo fosse um sonho do qual não queriam acordar. Nos bastidores, foram recebidos por Chitãozinho em Chororó, que sorriram como se já os conhecessem há anos. "Vocês fizeram bonito, meninos", disse Chororó, dando um tapinha no ombro de Gabriel. "Quem canta com o coração nunca será esquecido." Gabriel e Gustavo mal conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Estavam ali lado a lado com os ídolos, ouvindo palavras de incentivo que um dia pareceram impossíveis. Antes de irem embora, Chitãozinho fez um último comentário.
Vocês já pensaram em gravar alguma coisa? Os irmãos se entreolharam, confusos. Ainda não, murmurou Gustavo, pois comecem a pensar. Talento como o de vocês não pode ficar escondido. Aquelas palavras ficaram ecoando na mente deles. Seria mesmo possível? Poderiam seguir adiante e transformar aquele sonho em realidade? No dia seguinte, voltaram para casa. A viagem foi longa, mas o coração estava leve. Quando chegaram, encontraram Dona Lourdes parada na porta, esperando. Seu olhar era indecifrável. E então? Perguntou, tentando parecer dura. Gabriel e Gustavo não responderam de imediato. Apenas abriram um envelope que receberam da produção do show e entregaram a ela. Com as mãos trêmulas, Dona Lourdes abriu o papel e leu as palavras que mudariam tudo. Um contrato para gravar um álbum. A mãe, que por tanto tempo tentou impedir aquele sonho, sentiu as pernas falharem. Olhou para os filhos e, pela primeira vez, percebeu o quanto tinham crescido. Não eram mais os meninos que ela tentava proteger, mas homens que estavam traçando o próprio destino. As lágrimas vieram antes que ela pudesse evitá-las. Com a voz embargada, apenas sussurrou. Vocês conseguiram. Foi a primeira vez que ela os abraçou sem medo. Um abraço apertado, cheio de amor, orgulho e, acima de tudo, aceitação. A notícia se espalhou pela cidade e a pequena casa da família nunca mais foi a mesma. Produtores ligavam, rádios queriam entrevistas e os irmãos se preparavam para dar o próximo passo. Gabriel e Gustavo sabiam que o caminho ainda seria longo, mas naquele momento tinham certeza de uma coisa. Nunca mais precisariam esconder seus sonhos, porque agora eles eram realidade.